Beleza, pessoal, vamos lá. Eu vou fazer uma gravação aqui. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como funciona a gente fazer um CRUD ali com PHP, tentar fazer uma forma bem básica aí, tá? A gente vai usar o Bootstrap, tá? Eu vou criar aqui um projetinho novo, tá? Chamado CRUD Pessoa. E a gente vai partir daqui, tá? Eu vou usar o Bootstrap porque a gente usar CSS puro acaba incomodando um pouco, demora, né? Então eu vou fazer sempre a partir de agora, né? Todos os exercícios usando o Bootstrap, tá? Beleza, então não tenho nada no meu arquivo ainda. Então vou fazer o seguinte, tá? Eu vou criar alguns arquivos aqui, index.php, primeiro, né? Como a gente já fez. Vamos lá, para a gente não perder o hábito de testar se está funcionando. Eu tenho um software aqui que é o MySQL Workbench. E ele é um software, esse daqui eu não vou usar por enquanto. É um software que a gente utiliza para criar diagramas, né? A gente chama isso de diagrama entidade relacionamento. E a gente cria então tabelinhas aqui, né? Os botões aqui de tabela. Essa versão escura, ela fica um pouco ruim de visualizar aqui os relacionamentos, né? Mas os relacionamentos estão aqui. E aí, se eu quiser criar uma nova tabela, eu coloco a tabela aqui. Vamos lá, posso dar um nome aqui, vamos supor produto. E aqui nas colunas eu vou inserindo os valores dessa minha tabela, tá? A princípio, isso daqui a gente pode fazer uma aula a respeito disso, mas não quero entrar em detalhes, tá? Essa tabela aqui eu já criei no banco de dados, ela vai estar aqui localhost phpMyAdmin. Deixa eu ver aqui onde que está minha tabela. Aqui eu criei uma tabelinha, nome do banco o nível 1 e nome da tabela pessoa, tá? Então, para a gente testar a nossa conexão, a gente utiliza um cara aqui chamado MySQL Connect. E ele pede, né, 4 parâmetros. Tem mais parâmetros ali, mas a princípio a gente utiliza 4, tá? Então servidor localhost por padrão, né? Localhost é o nome do servidor. Usuário, vamos lá. Usuário root. A senha então é vazio. O MySQL por padrão a senha vazia é nula, né? Um espaço em branco aqui. Aliás, isso aqui nem espaço em branco é, simplesmente não tem senha. Né? Aí, quando isso, claro, for para um sistema em produção, né, é óbvio que tem que ser passado uma senha. E o nome do nosso banco, vamos colocar aqui, é o nível 1, né, que foi criado lá. Ok, então a gente passa aqui então o servidor, usuário, a nossa senha e o nosso
banco, tá? Ok, então isso daqui, quando ocorre uma conexão, isso aqui retorna um valor booleano, né? Ou true ou falso, né? Então eu vou criar aqui uma variável chamada conexão e ele vai receber esse retorno, né, da conexão. Então, se conexão eco conectado com sucesso. Então a gente vem agora aqui no nosso e aí vai exibir ali conectado com sucesso, ok? Então vamos voltar aqui. Se está conectado, a gente vai fazer agora o oposto, né? Porque se a gente sabe que está conectado, então a gente vai fazer uma mensagem caso a conexão falhe. Apenas isso, tá? Houve um erro na conexão, tá? Então a gente vai agora, deixa eu verificar aqui que eu tenho o Bootstrap, né? Eu tenho um Bootstrap, então eu vou simplesmente criar um arquivo novo aqui. Vamos lá, chamar de bootstrap.css. Bootstrap, como que funciona, pessoal? O Bootstrap ele é um framework CSS e ele é um framework que já está na versão 5.3. Ele é amplamente utilizado aí na comunidade, desenvolvimento de software, tá? Outro framework que também é bem conhecido, bem usado é Foundation CSS. A gente tem Material Design, outro CSS, outro framework CSS. E vão ter N frameworks aí, né? Mas a princípio, pessoal, vocês podem fazer CSS próprio, vocês mesmos desenvolvem, né? Como a gente já tem feito até aqui, vocês podem usar o Foundation, usar o Material aqui, quem gosta mais dos layout do Google, né? Ou pode usar o Bootstrap. Para fazer o download é só clicar no botão aqui download e ele vai baixar um arquivo .zip, tá? Eu já tenho um arquivo aqui, não vou baixar. E aí a gente deixa eu só mostrar para vocês o arquivo aqui. Ele baixa esse tanto de arquivos, certo? Esse tanto de arquivos aqui. A gente vai vamos utilizar esse aqui, ó, bootstrap.css. Vou copiar, vou tentar colar aqui. Paste, eu não consigo copiar aqui por causa de permissão, mas não tem problema. A gente faz de outra forma aqui. Pronto. Eu vou criar um arquivo aqui chamado conexão.php. Esse arquivo eu vou jogar todo o meu código aqui da conexão e sempre que eu for utilizar, né, essa conexão, eu simplesmente faço um include, tá? Fazendo include eu sempre estou garantindo que a minha conexão ela vai estar inserida. Vou criar outros arquivos aqui, um chamado header.php e um chamado footer.php. E eu vou fazer melhor aqui, eu vou jogar o meu include lá no meu header e no meu footer eu vou fazer o seguinte, no meu footer eu vou colocar um códigozinho aqui que é para fechar a conexão, né? É importante sempre fechar a conexão. MySQL e conexão. Então é importante destacar que quando eu faço um include, eu
posso reaproveitar a mesma variável, né? Se eu fizesse isso aqui sem estar inicializando a variável, né, ocasionaria um erro lá na interface. E aqui no meu index PHP eu vou fazer o seguinte: eu faço um include da header, lembrando que incluindo a header eu já tenho a conexão, e também faço um include do footer. E aqui a gente vai ter então o corpo do HTML. O meu index ele vai ser simplesmente tem um menu ali que vai redirecionar. Eu vou ter um arquivo chamado novo PHP, eu vou ter um arquivo chamado salvar.php e um arquivo chamado listar.php. Ok? Então reparem que aqui a gente já tem uma basezinha para fazer o nosso CRUD. No meu index, a gente tem que fazer o nosso include do CSS, né, que é lá o bootstrap. Aí vamos só conferir se o nosso bootstrap tá. Quando a gente usa o bootstrap, ele muda a fonte, ele muda algumas características do nossa página. Ele já muda a fonte, a espessura da, da cor aqui, né, já fica um pouco bold, negrito, né? Pois bem, então o que a gente vai fazer? Eu vou criar um menuzinho aqui, nave, e aqui vai ter um index.php, página inicial. A gente pode ter uma para novo.php, para cadastrar pessoa, uma para listar.php, para listar pessoas. Beleza? Mas pessoal, isso aqui não é Bootstrap, né? Concorda comigo? Bootstrap é tudo bonito, tudo elegante, né? Então para a gente entender um pouco como funciona o PHP, recomendo que vocês façam isso, né? Sempre olhar aqui na documentação, tá? Então sempre olhar a documentação, é importante a gente ter essa percepção, né? Então para a gente criar o layout a gente utiliza aqui um container. A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é centralizar o nosso conteúdo aqui. Então o container já vai fazer isso. Lembrando de fazer a indentação do código, né, eu já falei isso várias vezes. Vamos ver, ele já faz aqui uma centralização. O Bootstrap tem bastante customizações, né? O HR, por exemplo, é simplesmente uma linha que ocupa toda a nossa página, então ela separa aqui o cabeçalho, por exemplo. E o nosso CSS tem o grid, aliás, tem mais configurações. Eu posso criar aqui jogar o nosso menuzinho dentro dessa estrutura aqui de row, né, que é uma linha e uma coluna, né? Se eu quiser 3 colunas, eu crio 3 calls aqui, tá? No meu caso, eu só quero uma coluna, então eu faço aqui div call e jogo minha div aqui no final. Pronto, agora tem uma estrutura. Aliás, aqui eu tenho que fazer um div row. Fecho a div e jogo. Ok, então estou iniciando uma div aqui, uma aqui, uma aqui, 3 divs. Fecho div
e antes de fechar a div container eu jogo um hr para separar meu conteúdo. Então aqui não mudou nada, isso aqui é simplesmente uma estruturação do nosso código. Agora a gente pode ver aqui, buscar, né, no nosso no nosso Bootstrap, na documentação, uma configuração de menus, né, usando aqui a neve, né. Vamos ver aqui se tem algum menuzinho simples assim pra gente. Aqui, ó, nave bar, nave item. Vamos ver se é isso aqui. Nave bar. Vou tentar aqui. Nave bar. Então a nave vai ter uma classe nave bar. Tem o hífen ou é direto nave bar? Não, tem. Tá, ele criou aqui nave bar e um nave item. Aqui um nave link. Neve item. Cadê? Neve item com hífen. Não, aqui neve link na verdade. Neve link. A customização, pessoal, ela na verdade ela é eu tenho que o que eu tenho que fazer mais aqui? Neve item, neve bar. Neve bar, neve. Vamos usar essa classe aqui. Bom, não era pra ficar assim não, mas tá bom. Neve bar collapse. Depois eu ajusto isso aqui, tá? Bom, então vamos lá listar pessoas. Aliás, pessoal, é importante a gente fazer o seguinte, ó, vamos pegar esse HR como ponto de partida, né? Vamos partir do ponto de que todas as minhas páginas vão ter essa estrutura e o que vai mudar vai ser o conteúdo dela, certo? Então eu vou jogar isso daqui para o meu header.php. Cadê o meu header? Aqui. E esse ponto aqui eu vou jogar para o meu footer.php. Tá? Então no meu index aqui vai ter apenas conteúdo. Ok, copio isso daqui. Agora o meu novo. Aqui vai ser o meu novo. Listar vai ser o meu listar. Aqui então meu conteúdo. Cadastrar pessoa vai ser minha nova pessoa. Listar vai ser minha nova pessoa. Então tem um pequeno. Já tenho aqui um pequeno menuzinho que está funcionando, tá? Certo, então vamos primeiro cadastrar a pessoa, né? Eu vou criar aqui então eu já estou no meu container. Eu vou criar aqui uma div call e aqui um formulário, tá? A minha action vai ser salvar.php
Eu vou criar aqui então quatro inputs. Vamos lá, um para nome, ó, CPF, telefone, endereço e o sexo, daí vai ser rádio button, né? Name, sexo, ID, M, value, M. E o outro é o F, value, F. Certo, pessoal. Então, CPF, telefone, endereço. Aí eu mudo aqui também, né? CPF, CPF, telefone, endereco, né? Tentei não usar caractere especial em nome de variável, tá? Importante lembrar isso. Vamos ver que mais. Eu vou usar aqui aqui a gente pode olhar, pessoal, a nossa documentação e a gente vai encontrar aqui formulário, né? Então, no formulário a gente pode usar uma classe aqui para garantir que cada input vai estar organizado ali numa linha. Eu posso criar um label também para esse e aqui eu tenho que usar então a class form control como está aqui no doc, né? Form control, ok? Eu vou fazer isso para todos. Vamos lá, copiar e colar aqui. E aqui também. Então aqui form control, vou passar para cá também, no CPF, no telefone, no endereço, tá? CPF, o caso do rádio button é um pouco diferente, daí a gente já olha na documentação para ver como que faz, tá? Nome, aqui, endereço. Aí no caso, quando vai exibir para o usuário, a gente usa o nome correto, endereço, certo? Aqui, pessoal, no caso do checkbox, ele tem aqui uma página só para ele, né? Cadê? Onde que eu tô? Form, aqui, checks e radius, tá? Então a gente vai usar aqui esse carinha aqui, ó. A gente usa um form check. Eu tinha colocado o MB3 aqui. Esse MB3, pessoal, até vou buscar aqui para vocês verem. MB3, aí tem MB2, MB1, cada um é só um espaçamento, ó. Então, quanto mais espaçamento quiser, maior o númerozinho aqui, ó. MB é uma classe do Bootstrap, que não é obrigatório usar, é simplesmente para organizar o nosso formulário, tá? Então, NB, aí cada um vai ter um, né? A gente separa o form check, fecha essa div e abro outro. Aqui eu vou jogar o para cima e o label fica para baixo. Aqui então é masculino para M, né? O ID aqui é M, o for é relacionado ao ID.
E se for é relacionado ao F, que é o é feminino, e a gente coloca aqui feminino. Opa, feminino. Bom, o que mais que falta? Eu acho que tem mais um aqui, ó. Label, form check label, vai pro label. Label, cadê? Aqui e aqui. E form check input aqui. Form check input aqui. Aqui. E deixa eu ver os outros labels, é simplesmente form label. Deixa eu conferir aqui. Aqui, ó, form label. Form label, form label, form label, form label. Vamos lá ver como é que tá nosso formulário. Cadastrar pessoa. Tá funcionando como esperado. CPF, telefone, endereço. Delete from pessoa. Beleza? Então aí falta, claro, um botão aqui, input, submit, vale enviar, class, btn primary e float end, para ele ficar lá no meu lado direito. Vai ser isso aqui. Bom, a gente tem então o formulário. Agora a gente vai criar aqui o nosso salvar, tá? Então eu vou receber nome, que ele vai vir do get nome, CPF ele vem do get CPF, telefone vem do get telefone, o nosso endereço vem do get endereço e o nosso que mais sexo vem da variável lá do get sexo. Aí a gente faz o que? Um SQL, pessoal. SQL é um insert, né? Insert into pessoa. A sintaxe é, então a gente vai fazer um insert, né, nos campos, na tabela pessoa, nos campos nome, CPF, telefone, endereço e sexo, certo? Como eu falei em aula para vocês, eu não vou entrar muito em detalhe nesse tópico porque ele é bem complexo, mas eu vou tentar explicar em detalhes assim como que funciona, tá? Então nós temos o MySQL, a gente tem algumas operações básicas, né? Em teoria são 4 operações, né? Que é o CRUD, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui embaixo que aí não tem erro. Que é o CRUD, que é o nosso create, que quer dizer criar novo registro. O R, read, ou seja, ler os registros que já estão cadastrados no banco. O então é o update para atualizar os dados e o delete, que é para remover ou excluir os dados, né? Tanto faz aí o termo que for o ser usado.
Então esse que é o famoso, famoso CRUD, pessoal. E quando a gente fala assim, não, tem que fazer o CRUD de tal tabela, é simplesmente implementar essas 4 operações. Esse insert é para fazer o create, ou criar a nova tabela. Então, insert into, nome tabela, aí passa campus, campo 1, campo 2, campo 3, etc. E values, valor do campo 1, valor do campo 2, valor do campo 3 e assim por diante. Para fazer o read, né, a leitura dos dados, a gente usa o select. A gente pode usar aqui campo 1, campo 2, campo 3, etc. From pessoa. Ou a gente faz um select asterisco from pessoa. Aí a gente traz todos os campos. Se o nosso banco de dados tiver 1.500 campos, em vez de escrever todos os campos vírgula por vírgula, a gente usa asterisco from para trazer tudo. Isso aqui é perigoso porque se eu tiver, como eu falei, uma tabela ou várias tabelas com 1.500 campos, é muito custoso para o banco de dados, porque às vezes você só quer exibir um determinado valor no grupo de valores. Então, em teoria, a gente sempre trabalha com especificar os campos que a gente quer trazer, né, em um sistema aí real que a gente utiliza em produção. Para testes pode ser usado aqui o asterisco, né, select asterisco from e o nome da tabela. O update é update pessoa, set nome igual novo valor. Aí separa por vírgula, né? Sei lá, CPF igual a outro valor aqui. Aí usa a cláusula where id igual xyz, por exemplo. Id igual a 1, id igual a 2, tá? Aqui no select eu também posso usar essa cláusula where. Quero só trazer a pessoa, select asterisco from pessoa where id igual a 2, igual a 25, né? Assim por diante. E o delete, né? A mesma coisa. Delete pessoa where id igual a 1. Tá, então essas são ali as operações básicas no banco de dados. Básicas, que tipo assim, tá ok nesse momento, tá? Tem muito mais operações em um banco de dados que a gente tem obrigação de aprender para se tornar um engenheiro de software, tá? Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui. A gente vamos fazer o seguinte. Agora a gente tem que fazer inserir os dados propriamente, tá? Então a gente faz um if mysql query, a gente passa a conexão e a nossa SQL que a gente criou ali, né? Tá? Se deu tudo certo, cadastrado com sucesso. A gente pode fazer um pouco diferente, tá? A gente pode incluir aqui a nossa header, depois incluir o footer também, e jogar essa mensagem aqui dentro de um HTML, né? Aí eu jogo aqui, peraí, deixa eu criar o PHP.
faço aqui um P. Ok, então vamos lá ver se cadastrou. Ou se vai cadastrar, né? Guilherme, CPF, pam, 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 pam. Enviar, cadastrado com sucesso. A gente pode ver aqui, olha aqui, cadastrado com sucesso já de primeira. Agora a gente vai aqui no nosso listar pessoa, tá? Então vamos lá, listar pessoa. Eu já tenho aqui a minha estrutura. E aí eu posso fazer o seguinte, a gente vem aqui no nosso Bootstrap e procura por Tables, tá? Tables. Vamos pegar essa tabela aqui. A gente joga aqui, vamos criar uma div, row, div, col. Joga a tabela aqui. Tá, vamos lá, como é que ficou. Beleza, bem desse jeito aqui que a gente faz, tá? Então a gente vai simplesmente criar os nossos campos aqui. Eu já tenho uma colinha aqui que eu quero já aproveitar para ganhar um pouco de tempo, tá? Que é o nome, sexo, CPF, telefone, endereço e uns botões ali de ações, tá? Porque é o seguinte, a gente geralmente faz um botão ali para excluir, editar, né, etc. E os nossos botões de ação vão ser aqui excluir e editar, tá? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 campinhos, que são os nossos TDs, tá? E aqui repete mais um. Vamos ver se ele deu algum erro. Não, tá tudo certo. Ok. Então aqui no nosso header a gente já incluiu a nossa conexão, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente faz uma SQL, a gente vai, como eu falei, um select asterisco from pessoa. A gente cria uma variável chamada result igual a conexão e passa a nossa SQL por parâmetro aqui para essa função carry, tá? E aí aqui no nosso TR a gente vai fazer antes do TR, né? A gente faz um código PHP aqui, PHP. A gente vai fazer um laço de repetição, né? Um while. Cria uma variável chamada row. Ela vai receber a variável result e um método aqui fetch a sock. Ela vai fazer o seguinte, ela vai sempre que tiver uma nova linha de resultado, ela vai jogar para essa variável row aqui, tá? Eu abro e fecho o meu while e eu vou fechar aqui embaixo logo depois. Beleza. Aí isso daqui eu jogo para cá. Então aqui vai ser uma exibição row id
aqui vai ser sexo. Depois a gente vai voltar aqui para melhorar essa exibição, né? Que, senão no banco tá M ou F, a gente pode jogar masculino e feminino para ficar melhor de visualizar, tá? Telefone, endereço, tá? Opa. E aqui os nossos ações que eu já vou fazer, tá? Vamos ver se deu certo aqui. Vamos lá, não deu. Resulte fetch a sock. Deixa eu dar um pause aqui, aí depois a gente já volta. O pessoal que estava me batendo simplesmente a pessoa no minúsculo, tá? Aí já funcionou aqui. Como eu falei aqui, o sexo a gente faz o seguinte, a gente faz uma expressão ternária. Comparo com M, faço uma interrogação, uma pergunta, né? Se for igual a M, eu exibo masculino. Se for diferente de M, ele vai exibir feminino, tá? Aqui no caso maiúsculo M. Ok? E aqui, pessoal, nas minhas ações, a gente cria aqui paga, dois botões, né? Um vai ser o meu editar, que eu não criei ainda, mas eu já crio, editar, e outro vai ser o excluir.php, excluir. Aí a gente conclui, aqui a gente já tem a criação e a listagem, né, do CRUD. Então a gente tem o create e o read, né? E aqui em ambos os casos eu passo uma variável, né, que é o id, e aqui eu já faço o seguinte, row id. Fazer a mesma coisa aqui no excluir, que aí eu estou passando um parâmetro lá que é o id para excluir. E aí aqui eu faço outra coisa que é o class btn, vou fazer isso no excluir também, btn primary, que é aquele botão azulzinho, e aqui no excluir vai ser um botão vermelho, btn danger, aqui ó, editar excluir, certo? Então, relembrando, cadastrar funcionando, listar funcionando, tá? Vamos criar então esse editar, new file, editar.php. Para ganhar tempo, eu vou simplesmente copiar e vou colar, tá? E aqui eu faço de forma similar, né? Um select asterisco from pessoa where id igual id, porque esse cara veio, ele veio lá aliás, é o get, né? Eu passo aqui um get, né? Aliás, aqui não vai dar certo, eu crio aqui fora id get id, beleza, aí fica mais fácil sem a gente ter que ficar concatenando coisa aqui. Então, da mesma forma que a gente fez aqui no listar, eu vou fazer aqui, né? O result, ele recebe conexão carry, e a pessoa, ela vai receber a única conexão, né, que vai existir ali, porque a gente vai fazer a busca de um valor único que tem no banco, né? Nesse caso aqui, fetch a sock, beleza? Então eu já tenho a pessoa. Aí o que eu faço aqui, pessoal? No meu value eu jogo aqui, o nome
do campo, né? Pessoa, nome, certo? Deixa eu só fechar isso aqui. Agora vamos ver se vai funcionar. De cara assim, editar, aqui ó, Guilherme, que é o mesmo valor que está no banco aqui, né? Os outros não estão porque ainda eu não adicionei o value aqui, ó. Eu vou já para adiantar, CPF, telefone, endereço. Aqui muda um pouquinho, tá? Aqui a gente faz o seguinte, PHP, aliás, que eu boto, coloco um igual. Aqui a gente faz o seguinte, pessoa, sexo, igual a M. Estou comparando, se a pessoa for igual a M, eu vou exibir o que? Um checked no HTML aqui no radio button. Ele tem essa expressão, essa propriedade, né, um atributo do input rádio ou check, né, que é o checked. Então, se a gente simplesmente escrever checked aqui, o nosso input vai estar checado por padrão, vai estar marcado por padrão. Como a gente está trazendo informação do banco, a gente faz simplesmente uma comparação, né? Se o sexo da pessoa for igual a M, né, de masculino, ele vai estar marcado aqui no masculino. Se não, ele não está marcado, permanece como está, né, por padrão. Aqui eu faço simplesmente o oposto, né, eu comparo com F, tá? Essa que é a ideia. Então, deixa eu voltar aqui, listar pessoas, editar, olha só, repara que aparentemente deu certo. Agora vamos, aliás, não vai salvar, né, porque eu não programei o salvar aqui. Então, salvar, e a gente passa aqui id igual pessoa, aliás, deixa eu colocar um igual pessoa id e fecho aqui o nosso PHP. O que vai acontecer, pessoal? A gente já tem um salvar aqui, né? Então a gente vai ter que fazer uma lógica aqui. Então eu pego o meu ID. Só que antes, pessoal, se eu tiver no botão novo aqui, ele vai dar um erro, né? Porque esse ID aqui não existe, né? Então cadastrar a pessoa, ó. Eu tentar salvar, vamos ver se ele dá um erro. Aqui, ó. Na verdade não dá erro, né? Mas a gente tem que se prevenir, né? Então a gente faz um i7. Se esse get existe, ele vai colocar o valor dele mesmo na variável, né, do id, senão ele fica vazio aqui, tá? Aí a gente faz o seguinte, if id, ou seja, se tem um id, eu vou fazer um update, se não, ele faz o insert aqui, né? Então vamos lá fazer o update, SQL igual update pessoa, set nome igual nome, CPF igual CPF, telefone igual telefone, endereço igual endereço e sexo igual sexo, where id igual id, tá? Aí a gente faz uma outra lógica aqui, if id
S. Então, se tiver o ID, ele vai colocar atualizado com sucesso. Vamos lá agora testar. Listar pessoas. Vamos editar esse aqui que ficou sem nome. Então, vamos lá. José da Silva, CPF 123.645.567 barra, tá, telefone 45999, endereço Rua Tito, Rua Avenida Brasil 5000, masculino, cadastrado com sucesso. Olha lá, cadastrou um novo. Vamos ver se a gente tem um erro aqui, tá? GetID. Tá, pessoal, tinha esquecido de um detalhe aqui. Eu não posso passar na minha action um parâmetro, tá? Eu estou passando aqui como input do tipo hidden, tá? Então ele não fica ali aparecendo, né? E a gente consegue agora editar. Agora a gente consegue editar sem problema, tá? Agora é só faltando o nosso excluir, tá, pessoal? O nosso excluir a gente faz basicamente aqui, deixa eu ver qual que a gente fez, que era o salvar, né? A gente simplesmente vai criar um excluir e a gente faz basicamente igual salvar. Então, no caso excluir, a gente pega o ID, a gente não vai precisar desse cara aqui, nem desse, e cria a nossa SQL. Então a gente simplesmente faz um delete from pessoa where id igual id. E aí, caso deu certo, a gente dá um echo dados excluídos com sucesso. Então, vamos lá. Dados excluídos com sucesso. Dados excluídos com sucesso. Dados excluídos com sucesso. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso CRUD básico com PHP. Dessa vez a gente usando o Bootstrap, tá? Qualquer dúvida, é só me procurar.